Pessoal, nosso papo agora com o superintendente da Coppermota é sobre a safra, ou safrinha, ou segunda safra. A realidade do milho foi crescendo tanto e foi mudando para vários nomes, né? Hoje se fala segunda safra, mas já foi falado safrinha e a gente está aqui no berço do milho safrinha, né? Onde começou aí a forte expressão da cultura do milho. E eu vou conversar com o Sandro agora falando um pouquinho sobre os preparativos, qual que é a visão que ele tem aí com relação à colheita que deve começar dentro dos próximos 20 dias, a safra que foi, essa cultura que foi plantada um pouco tardio, né, por questões até climáticas, e a gente quer entender um pouco na visão da Coppermota como estão os preparativos e a visão dele com relação a mais uma safra nesse ano de 2026. Sandro, safrinha, safrona, segunda safra, seja lá qual for o nome, a notícia boa é que o aumento de produtividade se tornou uma realidade. Gostaria que você falasse para nós um pouquinho sobre os preparativos, qual será a realidade produtiva dessa safra que deve começar, dessa colheita que deve começar dentro aí dos próximos 20 dias. Com certeza, Marcelo, obrigado. Obrigado a quem está nos acompanhando aí. E assim, realmente passou por essa fase toda, né? Se a gente pensar lá atrás, era a safrinha, era o que vinha para tentar substituir a lacuna, a janela deixada pelo trigo, deixada pela aveia, por aquelas plantas que a gente tinha lá no passado de inverno, e que elas não eram mais sustentáveis em função de problemas como brusone, etc., e que precisava vir uma nova cultura. As 3 cooperativas aqui do Vale na época, né, se juntaram e começaram a desenvolver os primeiros trabalhos aí, numa grande parceria que a gente tem que exaltar hoje e sempre aí com o pessoal do IAC na época, o time da APTA que continua, são quase 40 anos, aí mais de 35 anos de trabalhos, e esses trabalhos trouxeram fruto e hoje virou uma segunda safra, eu diria até que uma safrona de milho no Brasil. Então realmente a gente tem que ressaltar que esse trabalho teve o mérito de muita gente aqui que começou, muita gente que acreditou nesse trabalho, o pessoal da Embrapa também, né? E que isso trouxe a essa grande cultura que a gente tem hoje. O que a gente nota nesse ano aqui, né? Especialmente aqui no Vale do Paranapanema, no estado de São Paulo, a gente está no Paraná e está aqui em São Paulo, a gente está aqui em São Paulo e no Paraná também, né? Aqui no estado de São Paulo a gente tem uma pequena redução de área, em função de alguns problemas que vêm ocorrendo aí, climáticos, especialmente nos últimos anos, e também econômico. As áreas as áreas marginais, vamos dizer assim, em termos de solo, que são as mais arenosas para essa atividade, elas reduziram a área de plantio, então a gente teve uma redução nessa área. E a janela de plantio do milho, ela ocorreu com um pequeno atraso. A gente estima aí que em toda a nossa região, entre 15 e 20 dias talvez, em relação à época normal que a gente plantaria. Mas o clima ajudou e a gente tem hoje lavouras muito bem desenvolvidas. Nós estamos com um ano de lavouras boas, bonitas, acreditamos numa boa safra, acho que já passou bastante o risco do frio, da geada, mas ele continua até o último momento do milho. O milho, né, para quem acompanha a cultura do milho, ele tem perdas ainda por geada, até no momento em que ele está verde. Quando ele tem folha, tem espiga verde, ele ainda perde, né? Então nós temos que torcer para que isso não aconteça essa geada até o final da colheita. Mas temos a expectativa de ter uma boa safra, né? Uma safra igual ou maior do que a do ano passado, e melhor do que as dos anos aí em que a gente teve a ocorrência de algumas geadas. Essa safra deve acontecer o pico de colheita, ao final desse mês de julho, começo do mês de agosto. Então, como eu disse aí, um intervalo de 15 a 20 dias, um pouquinho atrasado aí em relação aos anos normais, mas de boa expectativa. Sandro, falando sobre a questão do milho safrinha, nós não podemos deixar, acho que é uma realidade, seja no norte do Paraná ali, onde nós temos forte atuação também aqui na região do Vale do Paranapanema, o grande desafio são as margens apertadas, né, do produtor na questão da lucratividade. Eu conversava com alguns produtores sobre o desafio de você produzir bem, que é importante, mas também sem ter muita lucratividade, né? Isso que afeta muito. Até um dos grandes desafios hoje é até que ponto vai o meu investimento tecnológico, que é extremamente importante,
mas pensando também na questão da lucratividade. Como que a Coopermota hoje, essa liderança regional, e ela é uma balizadora até de preços, podemos dizer aqui na nossa região, como que vocês estão enxergando também essa questão dessas margens apertadas, pensando até na saúde econômica dos produtores rurais? Marcelo, é muito controverso, muito polêmico e difícil da gente posicionar, né, uma situação dessas aí. Mas assim, na nossa visão, ainda é mais importante produzir bem, porque unitariamente a gente tem que pensar que nós tivemos lá a agricultura do alqueire, nós tivemos a agricultura do hectare e acho que hoje nós estamos vivendo a agricultura do metro quadrado, porque o solo ficou caro, hoje a gente tem tecnologia que ela se adapta para o verão, mas é praticamente a mesma tecnologia que é aplicada aqui no inverno. As cultivares são muito parecidas, os milhos são híbridos com alto potencial produtivo e que eles demandam trato. Você tem que cuidar, você tem que dar comida, você tem que adubar, você tem que fazer os tratos sanitários adequados para buscar o máximo expressão que esse milho pode dar, que esse material pode dar. E isso não tem jeito, isso é investimento. Sabemos que é difícil, porque unitariamente muitas vezes o saco de milho não remunera tudo aquilo que a gente deseja, mas nós não vemos outra alternativa a não ser o produtor a cada dia ir se adaptando para produzir mais, porque a margem vai ser mais apertada mesmo. Então, se ele unitariamente produzir mais, com certeza ele vai ter mais volume e vai ter uma margem melhor quando ele pensa no volume total. Se a gente pensar nas produtividades, o milho safrinha lá começou com produtividades aqui na região de 30 sacos, 40 sacos por hectare, ou 100 sacos por alqueire que a gente fala, e hoje nós estamos aí a 80 sacos, 100 sacas na média, por hectare, 250 sacos por alqueire. E nós temos que tentar buscar 300, nós temos que tentar buscar 350, que o pessoal do Cerrado, que tem condição climática melhor, já consegue mais facilmente, mas a gente precisa buscar isso. Acho que é a única alternativa que nós temos, porque esse mercado não vai mudar. Cada dia mais vai ter mais produção de milho. Acho que a gente tem que buscar consumos diferentes para essas culturas, tipo a entrada do etanol de milho aí, fazendo álcool e consumindo DDG para alimentação de bovinos, né, para alimentação animal, e a gente tem que buscar alternativas para isso. Mas não vejo outra forma de sustentação para o negócio que não seja buscar mais produtividade. Para encerrar então, Sandro, quando você fala sobre aumento de produtividade, e o que você fala também faz eco com os outros produtores, com outras lideranças, que realmente o caminho é aumentar a produtividade. E aí eu te pergunto, com essa questão de preço, muitas vezes o agricultor ele acaba sendo um pouco mais cauteloso na hora de vender. Eu digo isso, aquele que tem gordurinha para queimar, muitas vezes ele colhe, ele é obrigado a vender na questão de honrar os seus compromissos. Porém, existem vários agricultores que conseguem, então, procurar uma alternativa melhor para poder vender o seu produto. E isso muitas vezes requer o quê? Espaço de armazenamento, que é um dos grandes desafios hoje do agro. Para poder encerrar, Sandro, nesse assunto sobre colheita aqui da segunda safra, né? Como estão as estruturas da Coopermota para poder receber aí uma boa produtividade? Tivemos uma última safra aí, 2025, 2026, que teve uma boa produtividade. Eu não sei como foi a questão de negociação, mas requer espaço de armazenamento. Vai chegar uma boa safra agora, que nós vamos começar a colher daqui 20 dias. E como está a estrutura de armazenamento da Coopermota, até porque existe um déficit aí de armazenamento no país de uma maneira em geral. Estruturas de silo bolsa vão estar à disposição. Como que a Coopermota enxerga aí uma grande produtividade na safrinha 2026? Eu vou tentar separar em dois pontos esse questionamento seu. O primeiro é assim, eu acho que o que o produtor precisa, primeiro de tudo, é entender e saber qual é o custo de produção dele. Porque se ele unitariamente ele souber quanto custa um saco de milho, ele tem, ou de soja, daquilo que ele estiver produzindo, ou uma arroba de boi, ele tem condição de saber por quanto ele tem que vender. Ele não tem muito domínio sobre esse preço de venda, porque o mercado é maior do que ele, mas ele pode optar por momentos em que
esse ganho seja maior ou a perda seja menor. Acho que é assim que a gente tem que entender, né? Ele pode navegar, ele pode flutuar no mercado aí, dizendo, olha, eu vendo um pouco hoje, ganho um pouco mais, e eu deixo um pouco mais para vender amanhã, e eu parcelo minha venda, e eu tenho condição de melhorar, né, a minha situação. Mas para isso ele precisa de gestão. Eu acho que esse é o ponto. O produtor hoje tem que deixar de ser só um produtor e tem que ser um gestor da atividade dele. O negócio ficou muito sério, né, de custo muito alto e de risco da atividade muito grande. Então ele precisa saber quanto custa para saber a que preço ele vai vender. Aí ele organiza a questão de gestão dele, quer seja a gestão da atividade, quer seja a gestão econômica. Esse é um ponto. O segundo é essa questão do armazenamento. Nós estamos numa região privilegiada, nós temos muito silo, tem muita capacidade de armazenamento em toda a região aqui. Nós estamos perto de porto, nós estamos perto de mercado consumidor. Então, assim, quando a gente pensa nas variáveis que podem ser negativas para a atividade, né, do pós-colheita, nós estamos bem tranquilos, sabe? A região nossa toda está bem tranquila. E quando a gente olha para a Coopermota, a gente vem fazendo algumas ações nos últimos anos que vão nos ajudar bastante. Esse ano a gente tem como novidade dos últimos anos, a gente vem trabalhando bastante com esses Tempster, que a gente chama aí, que são os silos de armazenagem temporária, né? Eles não são silo-bolsas, mas são silos de armazenagem temporária, em que a gente tem condição de fazer a movimentação rápida do produto lá dentro. A gente tem também, a Coopermota inaugurou agora, acabou de liberar nessa safra de verão, um silo novo em Tupã, ali entre Tupã e Quatá, com uma boa capacidade também de armazenagem. Ou seja, nós acreditamos que a gente está em condição de atender o produtor nessa safra aqui. E fica o desafio. Eu sei que o tempo é curto para a colheita. O produtor hoje tem uma capacidade de plantio e de colheita muito grande, né? E o nosso desafio é acompanhar essa velocidade aí do produtor quando ele colhe, quando ele quer entregar rápido e processar logo o produto dele. Mas são os desafios que competem a nós, ao nosso negócio, e que a gente tem que cumprir esses desafios aí. É isso aí, pessoal. Você ouviu aí, né, o superintendente da Coopermota, o Sandro Amadeu, falando para nós sobre a realidade da colheita do milho safrinha, que deve começar aí dentro dos próximos dias. Você que nos acompanhou, muito obrigado aí pela sua companhia. Fique ligado nas nossas redes sociais e, claro, a gente sempre vai trazer para você aí informações técnicas e relevantes para o dia a dia do agricultor. Grande abraço, pessoal, e até a próxima. É a Revista Agrícola, como sempre, colhendo o melhor do campo.